Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. É um prazer compartilhar da palavra do Reino de Deus, a palavra do Senhor. Meu nome é Paulo Pérez, sou pastor do Ministério Sementes de Cristo. Um grande abraço aos demais pastores, aos demais irmãos em Cristo. Um abraço profundo, sabendo que Deus é o nosso conselheiro fiel, o Espírito Santo é o nosso consolador, aquele que nos molda conforme o caráter de Cristo, se nós assim o desejarmos. Ele é um cavalheiro, ele não faz por opressão e por determinação, ele nos conduz ao melhor desta terra, a viver em santidade. Por isso, ele é santo, santo, santo. Amém, igreja? Eu quero compartilhar, está em Colossenses capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses, ou epístola de Paulo aos Colossenses. Esta epístola fala algo poderoso, eu quero compartilhar com a igreja, está no capítulo 1, do versículo 13 ao 23. Talvez nós vamos ler menos versículos, mas o texto que se refere neste momento é do 13 ao 23. Vamos ler aqui. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primeira, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aleluia, até aqui. Amados, o apóstolo Paulo tem um discernimento profundo daquilo que Jesus, daquilo que ele foi chamado para fazer. E de repente o apóstolo Paulo recebe do próprio Jesus a incumbência de ir e pregar ao evangelho aos gentios e em todo o lugar, todos os lugares. E ele vai. E ele persevera nisso porque ele formou, constituiu igrejas, trabalhou em trabalhos seculares, construtor de tendas, trabalhou, foi preso, foi encarcerado injustamente, foi agredido injustamente, foi colocado como foi engrandecido sem sequer pedir, porque ele declara que ele não merecia honras e glórias, mas sim o Deus que ele servia. Agora Paulo escreve aos Colossenses de uma forma tremenda, de uma forma ímpar, de uma forma poderosa, dizendo que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor, para o reino do Filho do seu amor, ou seja, ele que tem domínio sobre todas as coisas agora nos libertou do império das trevas. Por quê? Outrora ou agora, você que não conhece a Jesus ou não está vivendo as coisas de Deus, amado, tudo parece ser lícito, tudo parece ser bom e agradável. Só que o meio que você está vivendo, as coisas que você está fazendo, parecem não te dar nenhum problema. Mas o tempo vai dizer. E o tempo, amados, ele vem para todos, porque o tempo, a palavra de Deus diz que passa como uma neblina que logo se dissipa, passa como uma sombra que quando você percebe, já passou. O tempo é muito rápido e o tempo é oportuno para aparecer as coisas que estão sendo feitas erradas também. Por isso ele fala, agora aquele que ele libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, agora para o reino de Deus, o reino de Jesus, a qual é o seu Filho por amor. Então ele transportou, tirou de
tudo aquilo que não pertencia ao seu reino. Nos libertou para ter uma nova vida, agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Nos libertou do império das trevas. Mas nós, amados, precisamos entender que esse cativeiro que outrora estávamos presos, ele pode querer-nos de volta, e ele quer. Quem é este governador? Satanás e seus demônios. Eles querem nos prender, nos subjugar, nos condenar e nos matar. Por quê? Nos matando, nos condenando, nos ferindo, ele fere o coração do próprio Deus. Ele fere o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se ele veio por nós e deu a sua própria vida por amor de nós, agora quando Satanás vem e tenta nos matar, nos ferir, nos prender novamente, ele sabe. Dói o coração dele, ele fica aflito com isso, mas ele sabe que o desejo de se libertar tem que ser seu. Ele quer te libertar, ele te liberta sim, mas você precisa querer isso. Então ele continua. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ah, pastor, mas como ele pode criar coisas que nós não vemos? E principados e potestades, como? Amados, a palavra de Deus diz, amados, quando Lúcifer caiu, a criação foi de Deus. Ele não escolheu que Lúcifer se tornasse um homem rebelde, um anjo rebelde, um anjo caído, um anjo que gostaria de ser como ele. Não foi Deus que escolheu. A natureza da divindade é perfeita, é pura, é uma justiça plena, inabalável. Mas homens, amados, até mesmo um anjo se corrompeu, porque achou que poderia ser como o próprio Deus, quando não era. Agora, se o anjo caiu, se o anjo entendeu que poderia ter sua vida, caminhar sozinho, e uma décima parte, uma terça parte dos demais anjos vieram com ele, imaginem, amados, que coisa louca essa, a qual Deus estabeleceu que houvesse demônios, Satanás e seus demônios, para que nos afligisse, para que nos matasse? É claro que não. Não é propósito dele nos libertar e nos salvar se não houvesse a oportunidade da salvação e da libertação. Por isso, essa decadência do homem vem através dos tempos e vem através de se apartar dos caminhos do Senhor. Mas ele nos dá a oportunidade. Ele é antes de todas essas coisas, nele tudo subsiste. Ele é o Senhor de todas as coisas. Começou antes de todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amados, sabe o que ele está dizendo aqui? Que toda a plenitude está em Cristo. Que toda honra, toda glória é dele. Que tudo o que acontece é por intermédio dele. Agora, pastor, então chegou ao ponto que eu gostaria de esclarecimento. Então as minhas derrotas, o meu pecado, a minha frustração, a minha desilusão, ao que eu estou vivendo agora, sem emprego, passando por necessidade, passando por situações difíceis, tudo veio dele? Não. Todas as coisas foram constituídas por ele e todas as coisas pertencem a dele, tudo vem dele. Agora, a aflição, a condenação, o pecado não vem dele. Isso vem de Satanás e seus demônios, porque ele é o pai da mentira que quer matar, roubar e destruir. Deus não quer te matar, não quer te roubar e nem destruir, até porque ele te dá, ele te beneficia, ele te abençoa e te dá vida e libertação, para que seja salvo tu e a tua casa. Olha a diferença de tudo isso. Agora, amados, o reconhecimento de tudo isso cabe a mim e a você entender que como eu estou vivendo, de que forma eu e você estamos vivendo. Nós estamos vivendo a paz de Deus, o shalom de Deus, que excede todo entendimento. Nós estamos vivendo o amor de Deus porque eu o amo e não somente desejo que ele me ame e eu não preciso amá-lo.
vai depender de você, amados. Por isso a escolha é sua e por isso nós estamos enfatizando, estou enfatizando desde o início dessa semana, de opção de escolha, de viver em santidade. Falamos na terça, na quinta, ontem e hoje, na sexta também. Falando sobre escolhas, você escolhe ser liberto, você escolhe viver na presença do Senhor. É uma opção de escolha sua, Deus não te obriga. Ele quer, sinceramente, que você seja livre, liberto do pecado. Ele quer, sinceramente, te abençoar, te trazer o melhor dessa terra. Ele quer, mas você precisa confiar nele, amado. Você precisa buscá-lo com intensidade. Você precisa ter intimidade com Cristo. Você precisa largar as velhas coisas, o velho homem, os velhos costumes e realmente agora, inserido em Cristo, viver uma nova vida, uma trajetória de vida nova. Ou seja, uma posição nova, um pensamento novo, uma maneira de conduzir a minha própria vida de forma diferente. Isso é ser liberto em Cristo. Não é para fazer o que eu quero, mas o que Cristo deseja que eu viva, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Certamente, amados, se você confia em Deus, você pode, aí, onde você está, se você nunca acreditou e agora decidiu confiar a tua vida nele, porque tudo subsiste, tudo é perfeito através dele. Então, amados, se você aí onde está, você pode fazer uma confissão. Senhor, eu desejo o Senhor na minha vida, no meu coração e reconheço o Senhor como Deus de Abraão, Isaque, Israel, como Deus soberano sobre céus e terra e um Deus que tem poder sobre principados e potestades e poder infinitamente maior do que eu imagino ou do que eu já pensei. Esse é o Senhor, Pai. Então eu reconheço e te dou liberdade para operar na minha vida, para transformar a minha vida, porque quero realmente ser um vaso novo, um vaso transformado agora nas mãos do oleiro, do próprio Deus. Que você receba esta palavra, amado, e confie plenamente no Senhor, que Ele seja a tua força, a tua fortaleza, que Ele seja o teu refúgio, que Ele seja o teu socorro bem presente na hora da angústia, que Ele seja o teu eterno libertador, para a glória do nome dEle. Que a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida, com a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.